em termos de afluência média, né, na ordem de 16 metros por segundo de afluência, né, quando está entrando no sistema, desconsiderando a transposição do Paraíba, né, afluência natural, vamos chamar assim. Então, veja que cada curva depende muito do que vai acontecer na chuva, né? Se a gente olhar a linha laranjinha, pontilhada, né, vejam que ela fica bastante reduzida, porque é o cenário aí de 2013. Isso é a entrada no reservatório. Então, está aí só as simulações, as projeções. A Agência Nacional de Águas também publica diariamente boletins, assim como a sala de situação, olhando um pouco essas afluências aí no sistema Cantareira. Mas acho que o que mais interessa para a gente, por favor, o próximo, é olhar, isso aqui aquilo era afluência. Esse próximo gráfico trata de volume esperado, né? Volume esperado. De novo, depende de muitos fatores, né? Então, o dado aqui fechou o mês de junho em 39,7, por isso que está parado no 39,7, hoje já vimos que caiu um pouco, né? Mas aí aqui também tem os cenários, né? As linhas pontilhadinhas aqui. Então, veja, a menor projeção, a sequência vai ter uma tabela, mas só para mostrar o gráfico, a menor projeção que o CEMADEM faz, que é essa linha verdinha aqui, que vai chegar em dezembro, final de dezembro, com reservatório a 15%, né? Mas isso considerando uma chuva de 50% abaixo da média de julho a dezembro. E um cenário mais otimista seria com 46%, que é o cenário com, se eu não estiver enxergando errado aqui, é o cenário com vazão média ou 25% a mais da média, né? Acho que é 25% acima da média histórica esperada de chuva. Então, é um intervalo aí de 15 a 46, né? Aí depende, evidentemente, das retiradas, né? Seja para o PCJ, naturalmente, para o de São Paulo, e, naturalmente, as chuvas, né? Então, essas são as projeções do CEMADEM, que mensalmente tem feito aí, assim como vários outros órgãos, a própria Sabesp, nós fazemos aí as projeções, às vezes não utilizando as mesmas premissas, por isso que os resultados, muitas vezes, são divergentes, né? Todos os cálculos estão corretos do ponto de vista de cálculo, mas depende da premissa que se adota, né? Então, o CEMADEM prevê Cantareira entre 15% e 46% ao final de dezembro, a depender aí dessas condições. A próxima tabela acho que ilustra um pouco melhor isso que eu estou falando, por favor, porque o CEMADEM adota como duas premissas: transposição do Paraíba para a Atibainha de 5,13, que é a média. Hoje está sendo transposto 7,52, então um pouco acima do que estava essa premissa. Mas, por outro lado, o CEMADEM considera uma descarga média no período para o PCJ de 8,7, e nós estamos praticando 12,25, na média, se eu não estiver enganado, 10,8. Tá? Então, embora a premissa da transposição está menor do que de fato está acontecendo, ou seja, tem uma água a mais entrando, por outro lado, a descarga também está maior do que a premissa está sendo adotada. Mas, enfim, tem essa tabelinha nos relatórios do CEMADEM, só para quem não conhece, que aí ele olha um pouco o cenário de precipitação e a expectativa de nível dos reservatórios, né? Então, se a gente olhar a parte superior, então nós temos aqui, né, 50% abaixo da média histórica, chuva, 25% a média histórica, 25% a média histórica e a precipitação de 2013, caso se repetisse, com essas premissas que nós estamos falando. Então, se a gente olhar, se chover 50% abaixo da média histórica no período, nós teríamos em 30/9 algo como 25% do reservatório, e aí operando na faixa de restrição. E 31/12 com 15%, que é aquele cenário que a gente viu no gráfico anterior, caso as chuvas fiquem 50% abaixo da média histórica até o final de dezembro. Se a gente olhar para a média histórica, vamos dizer que precipite aquilo que é esperado, né? A gente chegaria em 30/9 com 27%, lembra que nós estamos hoje na ordem de 36%, e ao final de dezembro com 35%. Se chover acima da média, evidentemente. Então, o CEMADEM publica mensalmente essas simulações, projeções. É sempre importante a gente estar olhando, sempre a gente tem compartilhado aí com os membros isso tudo, para a gente olhar um pouco os cenários possíveis do Cantareira, em virtude aí das chuvas, dos usos, das retiradas, tanto a descarga PCJ quanto para o Grande São Paulo. Então, veja que, de fato, a gente tem aí um cenário de muitos desafios para o próximo ano, né? Para o próximo ano, a gente fica muito dependedor das chuvas do próximo verão para dizer como será o cenário para 2023 aí, tanto do sistema integrado, mas principalmente aí do sistema Cantareira, nesse sentido, né? E por fim, só para trazer um último dado do Cantareira,
esse é o boletim de ontem também da sala de situação, né? Quanto já consumimos daquela nossa cota, né? Lembrar que anualmente a outorga vigente estabelece um volume de 158,1 bilhões de litros, né, hectômetros, para o PCJ, para a utilização do dia 1º de junho até o dia 30 de novembro. Nossa média, né, de 1 de junho até o dia de ontem era de 10,8, né, veja que uma média, né, elevada do ponto de vista para o período, né, junho, julho. Normalmente essas vazões de 12,25, como a gente está praticando hoje, a gente pratica mais na estiagem no momento mais severo um pouco, agosto, setembro, mas esse ano se antecipou. Nós já utilizamos 58 hectômetros aproximadamente, que dá quase 37%, ou seja, da reserva PCJ que foi utilizada até agora nesses 63, 64 dias, 37%, e ainda resta uma reserva de 99 hectômetros, ou 62, 63% da nossa reserva. Bom, a gente começa a fazer conta, né, igual a gente fez nos últimos anos, né, para a CNTV, no sentido de que, se esse volume disponibilizado será suficiente até o dia 30 de novembro. Lembrando que o ano passado não foi, né? Faltaram 4 ou 5 dias de água, e aí, num acordo entre os órgãos gestores e a bacia, tanto do Grande São Paulo quanto aqui, se antecipou o início do período úmido. Por quê? Nós temos mais 120 dias, a gente considerar hoje até 30 de novembro, né? 120 dias do período seco estabelecido na regra operativa. Hoje o Cantareira está com 36, redondo, né, para facilitar a conta. Se o Cantareira continuar caindo 0,1 por dia, a gente tem uma queda aproximada aí de 12 até 30 de novembro, né? Claro que aí tem o efeito das precipitações, como que isso vai interferir. Se cair 0,2, como caiu no dia de hoje, evidentemente que aí você tem uma queda de 24, né, ou seja, até 36 menos 24. Então, Paulinho, eu, Felipe, né, o próprio André Navarro e outros, várias entidades temos conversado sobre isso, no sentido de que, depois essa situação vai fazer a apresentação a seguir, né, ou seja, se a gente usar 12,25 e não chover, né, um cenário catastrófico, 0 chuva até novembro, evidentemente que os 158 hectômetros não são suficientes para, repito, manter a meta, o piso mínimo da meta estabelecida na outorga, né? Veja que a gente está operando na casa decimal da meta. Então, de fato, é um cenário preocupante. Aqui, enquanto CTMH, claro que a cada reunião a gente vai voltar a falar sobre isso. Na reunião de setembro, com certeza a gente vai ter um cenário um pouco mais claro, setembro, outubro, no sentido de se antecipar, né? A gente fez essa discussão no passado, o próprio Roberto Moraes, não sei se está conosco aqui ainda, alertou a importância de a gente se precaver no sentido de encaminhar o quanto antes para os órgãos gestores essa questão da suficiência ou não do volume estabelecido para a manutenção das metas mínimas nesse sentido. Então, é só para trazer para os senhores um pouco. Nós já usamos 37% do disponível, ainda tem 63%, mas nós temos 120 dias para atravessar ainda esse período seco, né? Aproximadamente 4 meses. O Zé Saad, acho que tinha pedido a palavra, por favor, Zé. Só uma informação adicional aí, Alexandre. Se a gente pegar a vazão média desses meses de junho, julho e agora em agosto, de descarga para jusante, nós estamos com 11,24 metros cúbicos por segundo de média, ou seja, sendo que a média para o período de 6 meses seria de 10, então nós já estamos acima da média da vazão de descarga, né? 1,24 metros cúbicos por segundo. Obrigado. Obrigado, Zé César. Exatamente, né? Ou seja, hoje nós estamos carregando 12,25, ou seja, a nossa meta, vamos dizer assim, o volume disponibilizado é contabilizado usando 10 metros cúbicos do 1º de junho a 30 de novembro, daria os 158 hectômetros. Se nós estamos utilizando 12, só tem duas alternativas, né? Ou chove para a gente poder fazer reduções ao longo dos próximos 4 meses e caber dentro dos 158, ou, naturalmente, algum acordo de volume extra ou antecipação do período úmido, como foi feito ano passado, porque, de fato, a estiagem está muito severa, descarregando 11 lá no Atibaia para manter 10,1 no posto de Valinhos, né? Que a meta é 10. Então, de fato, as simulações, depois o pessoal da previsão do tempo aí pode dar alguma boa notícia para a gente, mas, de fato, é um cenário que hoje utilizamos mais do que os 10, autorizado, está tudo certo nesse sentido,
Mas, se está utilizando mais que 10, em algum momento vai ter que utilizar menos que 10, ou aumenta-se o volume, ou antecipa-se o início do período úmido. Né? Exatamente. Está previsto 1º de janeiro, 1º de dezembro também. Muito bom, senhores. Esses são os dados aí do Cantareira, né? Sempre lembrando que o Cantareira abastece 19 cidades, mas tem as outras quase 50 cidades que não se abastecem diretamente do Cantareira e também têm sofrido aí os efeitos da estiagem, inclusive algumas com decreto aí de estiagem, no sentido de grupos de trabalho, sanções ao desperdício e outras coisas. Bom, mas para entender um pouco melhor, eu gostaria agora de convidar o pessoal da sala de situação. A Isis, imagina que já se despediu aí da sala de situação, né? No final do mês, a Isis se desligou aí do DAE, e vai buscar novos desafios, espero que possa participar conosco no futuro. E o Rafael e a Caroline estão, acho que conosco aí, para uma breve apresentação dessa situação das chuvas, do comportamento aí de julho e um pouco as perspectivas para os próximos meses. Muito obrigado. E convido aí o pessoal da sala de situação. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os membros, convidados. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Por favor. Márcio Nóbrega da Ana também conosco. Muito obrigado, Márcio. Sempre bom ter a Ana aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. Estamos atentos à situação do Cantareira. Como é que a apresentação está aparecendo para vocês? Está aparecendo a sua tela com a carinha do Sinésio, por exemplo. Não está em tela cheia. Eu acho que está abrindo aqui. Ele está no modo apresentação, não está em tela cheia. Não sei se você vai conseguir aí, o pessoal da Secretaria Executiva, se puder ajudar. Acho que agora ajustou. Não? Agora foi, por favor. Vamos lá. Vou passar um pouco para vocês agora, né, o panorama aí do mês de julho em relação a dados de chuva, vazão dos rios, né, sistema Cantareira. Estou iniciando aqui pelos dados pluviométricos, né. A gente percebe que as estações que estão localizadas aí ao longo das bacias PCJ registraram pouquíssimas chuvas, né. Das estações que a gente tem em média histórica e razoável, os registros ficaram abaixo, né, desses valores. E aqui, passando por um mapa, né, de anomalia de precipitação, a gente percebe que realmente ocorreu isso, né. Então, na região das bacias PCJ, teve um predomínio de anomalias negativas de precipitação, variando ali de menos 49,9 a menos 25 milímetros, né. Esse gráfico aqui que a gente traz mensalmente, ele mostra das estações que a gente insere aqui na apresentação, quantos dias nós tivemos uma quantidade, quantos dias nós tivemos registros de uma determinada classe de chuvas, né? Então, a gente percebe que ao longo do mês, né, a maior parte do mês não tivemos chuvas. Tivemos 30 dias aí sem registros de chuvas acima de 5 milímetros. Os registros acima de 5 milímetros ocorreram aí nesse último final de semana, né, na virada de sexta para sábado. Então foi um mês bem seco. E aí coloquei os destaques aqui, né, em relação às estações que registraram acumulados abaixo da média histórica, apenas um dia com registros acima de 5 milímetros, e a normal climatológica, né, de 79 a 95, que não foi superada, né, no âmbito das bacias PCJ. Agora, em relação aos dados biométricos, né, a gente sempre traz essa tabelinha com uma comparação da vazão média do mês, né, de referência, com a vazão média histórica, né. Então a gente percebe que a maioria das estações registraram vazões médias abaixo da histórica, salvo as estações que estão ali mais a jusante das descargas, né, do Cantareira, que sofrem influência direta, né, dessas vazões. Para ter um comparativo, né, a gente não ficar sempre preso
a comparações, né, da série histórica inteira, longa, a gente traz essa comparação também da vazão média do mês, né, que seria aquela barra vermelha, com as médias por década, né. Então, a gente percebe aqui que para o posto localizado ali em Rio Jaguari, em Buenópolis, a vazão de julho ficou abaixo, né, quando comparado com as outras médias por década. A gente percebe também aqui, é legal ressaltar, né, que ao longo das décadas a gente percebe que as médias foram diminuindo, né, isso muito por conta do histórico, desenvolvimento da bacia, né, uso e ocupação da terra, fora também as regras do Cantareira, né, que a partir dos anos 80 ali influenciaram bastante, né, com a regularização das vazões. Nesse gráfico também a gente coloca médias de chuva, né, que são esses pontos azuis, né, então a gente vê que tem uma variabilidade bem grande, né, sem um padrão. Passando aqui para o posto Rio Atibaia, bairro da Ponte, né, a gente percebe o mesmo comportamento. A vazão de julho de 2022 ficou abaixo, né, quando comparado com as outras médias, e a gente vê também que essas médias elas foram diminuindo, né, ao longo do tempo. E a situação também se repete aqui para o Rio Piracicaba, em Piracicaba. As vazões bem baixas, né, em julho de 2022, com esse comparativo, né, se destacando aí as vazões ficando abaixo das médias, e também as chuvas também foram bem abaixo das médias por década e em relação à média histórica inteira. Agora passando rapidamente aqui pela situação das represas, né, ao longo do mês de julho, né, conforme a gente já viu ali no mapa de anomalia, né, então tivemos chuvas abaixo da média histórica, né, quase 80%, isso se refletiu também na vazão natural, que é afluente à represa, né, então aqui no caso da represa da Jaguari-Jacareí, tivemos também vazões naturais abaixo da média. Represa Cachoeira não foi diferente, né, tivemos chuvas abaixo da média, chegando ali no patamar de 83%, e as vazões naturais também abaixo da média. Em relação à Atibainha, as vazões naturais foram também abaixo da média, né, o que segurou um pouco ali a porcentagem, né, do volume armazenado foi esse aporte de água da transposição, né, uma média mensal de 7,54 metros cúbicos por segundo. Então, pulando já aqui para o sistema equivalente, né, a gente tem um apanhado geral das represas de Jaguari e Jacareí, Cachoeira e Atibainha, né. A gente percebe que ao longo do mês as defluências foram maiores do que as afluências, né, que é a curva preta aqui tracejada, e o que refletiu num decréscimo do volume armazenado, né. Então, aqui na tabelinha do lado, a gente tem os valores, né, de vazão natural, como ficou a vazão de transposição, e aí a média descarregada, né, para as bacias PCJ, e a média do túnel 5, né, as vazões que são enviadas, né, para abastecimento da região metropolitana. Agora, falando um pouco sobre o comportamento das chuvas, né, ali na região do sistema Cantareira, a gente traz esse gráfico com médias por década também, né, temos por barras, as barras coloridas são médias por décadas, né, desde os anos 80, a área azul mais claro é referente às chuvas no ano de 2022, e aquela área mais escura ao fundo é a média considerando todos os dados, né, desde 1980 até 2021. Então, a gente percebe aqui que em julho, né, de 2022, o acumulado de chuva foi abaixo, né, comparado com todas as médias, e isso se repetiu para as outras barragens, né, até o Atibainha. Agora, mostrando um pouco para vocês como é que foi o acompanhamento, né, das vazões médias diárias nos postos de controle, né, postos utilizados aí na operação do sistema Cantareira, começando pelas vazões no posto Rio Atibaia e Atibaia, né, a gente percebe que as vazões ficaram
um pouco estáveis ali, né, caíram ao longo do mês, muito por conta da falta de chuvas, mas eu acho que foi mais visível as quedas no posto Rio Atibaia Captação Valinhos, né, onde a gente teve ali no final do mês uma variação em torno da mínima estabelecida pela resolução, mas que continuou um pouco até o final do mês de julho. Agora, em relação ao Rio Jaguari e Buenópolis, né, a gente percebe que no início do mês a gente teve um comportamento mais estável das vazões, chegando ali para o final do mês, as vazões diminuíram bastante, chegaram próximos ali dos 2 metros cúbicos por segundo, mas depois elas se elevaram. Agora, falando um pouco sobre o volume utilizado do sistema Cantareira, né, a gente sempre traz esse comparativo do volume utilizado ao longo dos últimos anos, né. Então, focando aqui em julho, né, a gente percebe que a barra azul, né, ela mostra que nós utilizamos mais quando comparado com os últimos anos, né, e comparando com o ano anterior, utilizamos 10% a mais. Agora, voltando um pouco naquele assunto que o Alexandre estava comentando, né, sobre saldo disponível, né, vazão utilizada do sistema Cantareira nesse período seco, né. Esse gráfico aqui a gente traz como é que estava o saldo disponível real, né, no último dia do mês, dos meses anteriores, e depois a gente coloca esse valor de saldo disponível simulando uma vazão de descarga de 10 metros cúbicos por segundo, né, até o final do período seco, né, até dia 30/11. Então, a gente percebe aqui que, ao longo dos próximos meses, né, essa simulação indica que o saldo vai diminuir bastante, chegando lá no último dia de novembro, né, com um saldo negativo, né. Então, a gente já teria ultrapassado aquela cota inicial de 158,1 hectômetros cúbicos. Em relação à vazão média disponível, a gente percebe a mesma situação, né? Então, como já vem utilizando bastante água do Cantareira, né, as vazões já estão altas de descarga, simulando descargas de 10 metros cúbicos por segundo, a gente vê que a vazão média disponível ao longo dos meses vai diminuindo, né? Então, a gente chega ali no mês de novembro com um total ali disponível de 8,65 metros cúbicos por segundo. Agora, finalizando aqui, né, a gente sempre traz esse gráfico de vazões afluentes ao sistema Cantareira, né? Então, a gente tem várias curvas de médias por década. Temos a curva vermelha pontilhada, que é a média, considerando toda a série histórica, né, desde 1930, e temos a tracejada azul aqui embaixo, que é referente ao ano de 2022, né. Então, a gente percebe que, principalmente ali após fevereiro, né, as vazões afluentes ficaram abaixo, né, em relação a todas as outras curvas, né. Então, é isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Passo a palavra aí para o Alexandre. Muito obrigado, Rafael, e todo o apoio aí da equipe da sala de situação do DAE. Acho que nós não temos, deixa eu ver se no chat tem alguma consideração. Não, só que a apresentação foi muito boa, senhor Leite. O Paulo te agradecendo. Bom, então está aí, né, o cenário da sala de situação, um pouco aí do que a gente já vinha conversando, e que mostra claramente, né, ou seja, as projeções, se não chover nos próximos meses, evidentemente que a gente não consegue praticar vazões de 12,25 até 30 de novembro, dentro da regra atual dos 158 hectômetros. Mas falando em chuva, o Jorge Mercante e o pessoal do Cimepar, né, o Jorge que coordena a UGT Previsão Meteorológica, pode ter algumas boas notícias, ou nem tanto. Então, gostaria de convidar o Jorge para fazer a sua apresentação das previsões hidrometeorológicas. Por favor, Jorge, bom dia. Senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Acho que teremos boas notícias hoje, pelo menos melhores que das vezes anteriores. Me permite fechar minha câmera para facilitar a transmissão.
Bom, vamos lá. Previsão meteorológica. Essa foto aqui é de ontem. Eu sempre falo que essa foto aqui é do satélite, mas é onde está chovendo, tá? É chuva, não vem não. Então, ontem o Brasil estava, salvo ali o litoral do Nordeste, né? Quase sem chuva, né? Aqui é a região norte. Já hoje pela manhã, a gente observa essa chuva aqui, ó, no Uruguai, e depois a gente vai ver que ela já está adentrando o Rio Grande do Sul. Antes de falar o que está acontecendo aí, eu vou passar as cartas sinóticas do INMET. Ó. O INMET ele só mostra, não mostra nem a frente fria, não sei aqui no oceano, lá no Pacífico, né, aqui no sul do Oceano Atlântico, mas é só esses cavados, que são regiões que tem chuva às vezes também. Então, isso aqui é a progressão até ontem, né? Só que hoje, ó, pegando aqui o CIMEPAR já previu, né? Diferentemente do INMET, que isso aqui é um cavado que pode se transformar na frente fria, né? Você fala da frontogênese, né? Bom, talvez para o Paraná isso seja uma boa notícia. A gente vai ver aqui as previsões. Do CPTEC para 7 dias, ó, embora está distante, né, ele é promissor, né? Choveu bastante aqui no dia 9, né? Na próxima terça-feira, né? Aqui, ó, vocês veem que entra uma frente aqui, ó, o vento vira, mas não chove, talvez seja aquela frente ali que possa formar e até atuar no Paraná, mas não chega aqui. Mas a partir do dia 9, então, está previsto chuvas. Esse aqui também é o acumulado do CPTEC, o acumulado de 60 milímetros, né? Um cara generoso para o dia 9 e 10. Mas o CIMEPAR não prevê tudo isso por enquanto, não, ó. Dia 8 começa a chover e deve chover no dia 9. Aqui que é interessante esse trabalho que o CIMEPAR faz é justamente pegar vários modelos de previsão e estabelecer aqui a mediana. Ó. Então, observe que tem alguns que prevêem bastante chuva, mas aqui o ensemble, como eles falam, né, está não tão assim generoso. A mediana não é tão generosa assim, tá? E assim, tanto faz para Buenópolis quanto para Atibaia, parecido com o comportamento para Valinhos, um pouco mais, tá? Então, tem modelos que estão prevendo bastante chuva, mas, no geral, pegando os outros modelos, a previsão não é tão chuvosa. Mas, de qualquer forma, como agosto é um mês tradicionalmente quase que seco, né? A maioria das vezes é quase zero de chuva nesse mês, né? Já é promissor que tenhamos chuva, né? Pelo menos em uma, duas, até 3 ocasiões ter chuva aqui na região. Vamos ver agora a previsão hidrológica. Bom, aqui é o observado, né? Aquela chuva aí da semana passada, né? Aliás, aqui em Barão Geraldo eu sou muito privilegiado, eu tenho um pluviômetro aí no campo também, próximo de casa, choveu 10 milímetros, né? Acho que foi dos índices mais altos aqui na PCJ, é que eu pude ver. E Buenópolis também choveu tudo isso, né? Aqui também o ensemble que eles falam, né? Então, a vazão prevista. Mas a gente vê que não está sendo, até o dia 9, previsto uma vazão muito alta, não, tá? O mesmo acontece aqui em Atibaia, um pouquinho acima. Em Valinhos, sim, a previsão é de ter uma vazão um pouco maior. Mas não é muita coisa, não, chegando aí nos 15. Vamos ver agora como foi a atuação do CIMEPAR nesse mês de julho. Vejam só, em 29 dias, a vazão observada foi 20% menor, né, a diferença, né, do que aquela prevista. Ou seja, acertaram na mosca, né, em Buenópolis, 3 dias de antecedência. Em Atibaia, em 31 dias, acertaram 3 dias de antecedência. E lá em Valinhos, 28 dias, com 7 dias de antecedência. Tudo bem, né? Foi um mês tranquilo, porque quase não choveu, só no final do mês. E realmente é interessante quando a previsão de não chover, todos os modelos realmente acertam bastante, né? Às vezes eles erram quando falam que vai chover e não chove, mas dizer que não vai chover, raramente eles erram, né? Então, a assertividade foi alta. E aqui é o mês a mês, a gente observa que, obviamente, que dezembro, janeiro são meses difíceis, né? Porque chove muito, é muito complicado de acertar. Mas na média, ó, 17, 24 e 18 dias aqui por mês, uma previsão de 7 dias, tá? Aqui agora é o que talvez seja mais adequado para avaliar essa assertividade aí da CIMEPAR, né? Prever a vazão, né? Previsão hidrológica.
observe que o ideal é que sempre fique abaixo de 75% esse tal de intervalo de predição, né? Ó, 20 aqui, 27 em Atibaia e 27 em Valinhos, né? Foi muito bom, né? E também, ó, a gente observar ao longo do ano, vejam só, Valinhos é difícil acertar 7 dias, mas considerando todas essas dificuldades, ele tem 26 dias, em média, por mês, o IP é menor de 35%, ou seja, tem um índice muito bom, né? Sei de Valinhos, né? O maior problema nosso vinha sendo aqui Buenópolis, mas observe que melhorou aqui a partir de fevereiro. De finalizar a previsão climática, né? Que eu talvez nos angustie mais, né? Isso aqui é a temperatura da superfície do mar em junho, só para a gente comparar, ó, estava azulzinho, né? Ou seja, temperatura abaixo da média climatológica significa a presença do fenômeno Laninha, né? E aqui agora, ó, dia 25 de julho até 1º de agosto, já esquentou um pouco aqui próximo às costas, a costa aqui do Equador e Peru, mas no Pacífico Central aqui, equatorial, ainda continua a temperatura abaixo da média, mas está menos pronunciado que nos meses anteriores. Agora, a previsão do Conselho de Colômbia, que é uma das boas que a gente tem aí em nível mundial. Tá? Estão prevendo, então, que o fenômeno da Laninha, o azulzinho aqui, né, vai prevalecer praticamente até dezembro. Depois vai entrar maior probabilidade de ter uma situação neutra, né? E muito pouco provável que venha ter El Niño aqui nos próximos meses. Tá? Então, a probabilidade maior é de permanecer o Laninha. Essa primeira aqui, ó, do começo do mês, né, de julho, tem vamos dizer assim, o dedo do meteorologista e do climatologista. Esse aqui não, é o que saiu da máquina, eles colocam aqui. Aqui, então, a probabilidade maior de ter uma situação neutra a partir de janeiro do ano que vem. Agora, as chuvas, né? Vou pegar aqui o foco aqui no Cantareira, né? Observe que para agosto, setembro, outubro, pela cidade de Colômbia, é praticamente neutro, né? Sem previsão, né? Na verdade, nem é neutro, sem previsão. Chuva aqui no Nordeste, né? E seca aqui na região Sul. Para setembro, outubro e novembro, continua ainda a mesma coisa, avança um pouquinho aqui por lá de uma maior estiagem aqui no sul do estado de São Paulo, mas aqui no Cantareira ainda também sem previsão, no mesmo para outubro, novembro e dezembro, e para novembro, dezembro e janeiro. Ou seja, nós, pelo estado de Colômbia, não tem nem previsão de ter uma estiagem prolongada e nem de chover acima da média, tá? Sem previsão. Já o CPT aqui em Médio, FUNSEMI, eles estão achando que para agosto, setembro e outubro teremos o quê? Bem aqui onde interessa, né? Chuvas abaixo da média. Ou seja, não é boa situação. Eu vou pular esses mapas aqui, até o Rafael já falou alguma coisa do passado, mas aqui é a prestação total prevista para o trimestre, agosto, setembro, outubro. Então, vejam bem, aqui até teria bastante, né? Entre 150 a 150 milímetros. É que realmente setembro, outubro pode chover